De volta de um breve intervalo, esse é o programa Mais Saúde, que hoje está dando aquela receita maravilhosa da geleia de pés de galinha. Então você tem o passo a passo, o primeiro bloco eu estava mostrando, além de falar dos benefícios, estava mostrando os ingredientes. Então vamos dar uma recordada, nós precisamos de 1 quilo de pés de galinha. Meio complicado de encontrar hoje em dia nas grandes cidades, mas feira livre a gente tem tido condição de achar. Mas você que é do interior vai ter muito mais facilidade do que a gente. Você precisa de 2 cebolas inteiras, mas é inteirinha, com casca e tudo. Você coloca do jeitinho que, se você não assistiu, você vai lá no maissaude.cançãonova.com e assiste no site a reprise do programa. Põe as 2 cebolas inteiras, 50 gramas de cúrcuma. Um detalhe, tem muita gente que tem a raiz, né, da cúrcuma, né, o açafrão da terra, que também é chamado. Se você for usar a raiz, você usa 100 gramas, porque ela tem mais água do que o condimento, claro, e você rala. Então pode ser 50 gramas da cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, ou 100 gramas da raiz, caso você a tenha na sua hortinha, né, que é tudo de bom. E uma colher de sopa de sal. Algumas pessoas no programa Mais Saúde da rádio me perguntam se podem tirar o sal. Não, porque o sal entra como conservante. Cada um desses ingredientes tem um papel importantíssimo. Lembrando que tem o programa Mais Saúde, que você pode ouvir todos os dias ao vivo pela Rádio Canção Nova e que é transmitido daqui de São Paulo pela Rádio América. É diariamente das 12 do meio-dia a 1 da tarde. E depois esses programas também ficam disponíveis pelo YouTube. Você pode procurar por temas que são os mais variados, visto que o programa Mais Saúde pela rádio está entrando no seu 8º ano, né? O programa Mais Saúde da TV entrando no seu 3º ano. Estamos lá, né? Quando a gente vai ver, o tempo passou. Mas com grande alegria, passando informações de qualidade para vocês. E lembrando que o Dr. Roque também faz o programa Mais Saúde pela rádio aos sábados, do 12h30 a 1h30. Bom, aí o que nós fizemos? Colocamos todos os ingredientes, começando pelos pés de galinha, que eu dei uma quebradinha só numas 3 partes, a gente mantém inteiros, jogamos na panela de pressão, depois colocamos as 2 cebolas inteiras, os temperos, o açafrão, o sal e cobrimos com água. Dependendo do tamanho da sua panela, o ideal é cobrir até 4 dedos acima do volume, se não, um pouquinho menos, não tem problema. Leva no fogo alto, subiu pressão, diminui e deixa 1h30 cozinhando e aí você vai ver o que vai acontecer. Nós já estamos com nossa panela de pressão que eu acabei de desligar, só estou deixando baixar um pouquinho a quentura, né? Para a gente trabalhar com ele morno para o quente. E por que essa geleia de pé de galinha é tão importante? Ela é assim, vocês vão ver quando você fizer, como na hora de peneirar, como sobra muito pouco resíduo, o que significa que esses pés de galinha, eles foram completamente dissolvidos. Então você está fazendo um aporte de cálcio, de uma série de proteínas importantes para a formação de colágeno, o açafrão anti-inflamatório, é tudo de bom. Lembrando que no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, vocês vão ver vários testemunhos, vão poder ler vários testemunhos de pessoas que, mudando a história de alimentação, além de emagrecer, melhoraram muito sobre todo o aspecto inflamatório, as famosas dores, né? Principalmente agora que vai chegar o inverno, aquela famosa dor articular. Então a gente lembrou de fazer essa receita para contemplar esse período. Algumas pessoas ficam um pouco impressionadas quando a gente fala que é feita de pé de galinha, mas quem não viu fazer, não tá nem aí, você põe no prato, come, tem gosto de galinha. Agora, pessoas mais assim, ai, que fica estranho, dissolve no feijão, coloca no arroz quando você tá frigindo, depois você vai com água para dissolver, põe na sopa, agora vem inverno, todo mundo come uma sopinha e ninguém vai perceber e vai todo mundo ficar assim, com as suas articulações em ordem. Mas vamos dar uma olhadinha como é que ficou o nosso pé de galinha depois de cozido. Lembrando, fogo alto, baixa na hora que subiu pressão,
Fogo baixo, 1h30, tá bom? Aqui nós já deixamos diminuir o vapor. Ó, ainda tinha um pouquinho. Então, dá uma olhada, fica um sopão, né? Fica como se fosse uma sopa. E você vai colocar exatamente assim no liquidificador. Veja bem. Se você puder, compre, peça de presente, liquidificador com copo de vidro, porque assim quando você vai bater alguma coisa quente, não tem problema nenhum de interação do plástico. E uma outra coisa importante para higienização, é fantástico, tá? O vidro é o mais inerte. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, ó, tá vendo? Inclusive, tá vendo a casquinha aqui, ó? A casquinha da cebola é para bater. Essa casquinha de cebola, outro dia, o professor Rogério Veiga, no programa, ele estava falando que quando você começa a querer ficar gripada, você pega essa casquinha da laranja, da cebola e faz um chá. Diz que é assim fantástico. Eu ainda não tive oportunidade de fazer, graças a Deus não fiquei gripada, mas fica aqui a dica, depois vocês mandam pra gente um e-mail contando como que foi. Rende bastante, viu? Por isso que nós vamos, depois de pronto, vou fazer só essa parte, porque senão não vai dar pra gente lotar o liquidificador, tá? Ó, tá vendo? E olha, gente, aqui você tá dando pra ver bem direitinho a cebola. É assim mesmo, é para deixar a casca da cebola, que ela tem um fator aqui importantíssimo também para a saúde. Então, vamos bater. Aí depois nós vamos peneirar esse conteúdo dentro de uma vasilha. E da mesma forma, a peneira, ela pode ser de plástico na haste, nas beiradas, mas procura que ela seja de alumínio. Muito melhor para higienização e, como sempre, né, o alumínio não vai tá conversando com o alimento. Então, olha só. O resíduo, o que sobra, é tão pouco. Então a gente vê, só eu de preparar essa geleia de pé de galinha, a primeira vez que eu fiz, eu já vi a bênção que isso seria. Aliás, aqui em casa foi muito divertido, porque as minhas secretárias, né, elas falaram, vou fazer isso para minha neta, vou fazer isso para o meu filho, vou fazer isso para não sei quem, porque realmente você percebe o quanto isso aqui é saudável. Então, lógico, não estamos falando de pessoas que estão com um tratamento médico que vão parar de tomar o seu remédio para estar consumindo a geleia de pé de galinha. Eu, por conta do colágeno, já estou usando preventivamente. Então, olha que interessante. Olha o que de fato sobra de resíduo daquele tanto de pé de galinha que nós batemos, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este conteúdo e vamos encher potinhos de vidro, daquele que você comprou, aquele molho de tomate orgânico, de preferência, em pote de vidro, o palmito que a gente compra. O ideal é, sempre que você for fazer uma compra no supermercado, observar o vasilhame. Sempre vasilhame de vidro é o melhor. Se você tem dois produtos, um está em vasilhame de vidro, o outro em plástico, compra o que está em vasilhame de vidro. E depois você guarda, porque eu não guardo só esses vasilhames para, por exemplo,
pegar essa geleia de pés de galinha e congelar, porque como rende muito, você vai colocar em vidros, em potinhos, vai levar no congelador e vai tirar um só e passar para a geladeira, que é aquele que você vai consumir. Quando acabar, você pega outro do congelador, tá? Mas eu uso muito também para, por exemplo, você guardar sopa, a sopa que todo mundo tomou, aí de repente sobrou. Então, se não for consumir no dia seguinte, você coloca, não enche totalmente, fecha e põe no freezer, tá? Lembrando que tudo que já está cozido, que você consumiu no jantar e vê que não vai consumir no almoço, para o jantar seguinte já não está bom. Então congela para não jogar fora, tá bom? E aí você faz isso, né? E enche os vasilhames e guarda. Rende bastante, viu? Geralmente quando a gente faz, a gente acaba até distribuindo para os amigos e consumindo direto. É uma riquíssima fonte de cálcio, de proteínas do tipo do colágeno, e o que mais me encanta aqui é a quantidade de açafrão. O açafrão, que pode ser o açafrão da terra, no caso eu usei a cúrcuma, né? E lembrando que quando você comprar, compre em pacote fechado, que tenha origem, etc. Como ele é cremoso, ele não vai expandir, você não, obviamente, vai usar não vai encher até o final, mas você não precisa deixar o pote só pela metade, tá? E tá aqui a sua geleia de pés de galinha. Use, você vai ver que bênção que vai ser, e depois manda pra gente o testemunho, manda um e-mail, liga lá na rádio durante o programa e conta os benefícios que foram para você e sua família essa bênção, porque mais natural, impossível. Um beijo e até o próximo Mais Saúde.